Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar o capítulo 17 que fala sobre a evolução das espécies. Então acompanha com a Pro juntamente com a apostila. Sobre a história da evolução e o estudo da evolução, a gente pensa, lá na antiguidade, existiam alguns filósofos e pensadores que eles já falavam na possibilidade da mudança das espécies ao longo do tempo. Porém, eles eram muito cautelosos falando sobre evolução, sobre essas transformações, modificações das espécies, porque o que predominava ainda era a ideia criacionista, ou seja, um ser divino criou todas as espécies no formato que elas são, e essas espécies elas são imutáveis, elas não sofrem transformações, que é a ideia fixista. Apenas no iluminismo, no século XVIII, que essas ideias fixistas começaram a ser questionadas, e aí teve uma grande movimentação na questão de filosofia, do pensamento e questionamento sobre os seres vivos, que aí surgiu então a ideia de que as espécies elas sofrem modificações, alterações ao longo do tempo. Então a gente começa o estudo da evolução propriamente dito. A paleontologia é a ciência que vai trazer o conceito de extinção das espécies. Então ela analisa fósseis, mostrando que a natureza ela não é imutável, ela não é fixa, a natureza ela é dinâmica, ela vai se transformando ao longo do tempo. Então os fósseis eles são comprovações, constatações de que há sim modificações nas espécies. Então a gente começa a comparar as espécies que já foram extintas e as espécies atuais, trazendo à tona o estudo então da evolução. Os principais evolucionistas e primeiros evolucionistas aí da história, nós temos Jean-Baptiste Lamarck, Charles Darwin e Alfred Russel Wallace. Os mais comentados são sempre Lamarck e Darwin, mas a gente também tem o Wallace como um cientista importante sobre a evolução. A evolução ela é uma ciência que explica a diversidade das espécies que estão no planeta Terra. O conhecimento da evolução ela é uma área empírica. O que significa ser empírico? Existem provas para a ocorrência da evolução. Então não é algo que foge à metodologia científica, não. Ela está embasada em consistentes provas de evidências evolutivas. Qual que é o significado biológico da evolução? Porque é comum no dia a dia nós falarmos que tal pessoa é evoluída. Olha, eu sofri uma evolução no trabalho. A gente pensa em evolução como melhora ou aprimoramento. Mas evolução para a biologia significa mudança. Estava caminhando para esse sentido e agora modificou. A biologia trata a evolução, então, como uma alteração, uma modificação. Não como melhora, porque essa alteração nesses genes, nessas características dos seres vivos, ela vai trazer então essa evolução, essa mudança, essa modificação para a espécie. Então ela pode acontecer de diversas formas, como criação de novos genes que vão surgir para uma espécie, ou até mesmo uma nova recombinação dos genes que já existem. Então a biologia evolutiva ela vai estudar e aprofundar as pesquisas com relação à evolução das espécies. Quais são as fontes de variabilidade genética? Já que nós estamos falando que evolução é exatamente uma modificação na espécie, a gente vê que há mais ou menos estimado 8,7 milhões de espécies de seres vivos, dentre todos os reinos existentes. Mas a quantidade de genes alelos em cada população de cada espécie, a gente tem a variabilidade genética, que é exatamente as características, os fenótipos diferentes dentro de uma mesma população, de uma mesma espécie. Então existem três fontes primárias que geram essa tanta variabilidade genética. São as mutações, fluxo gênico e a reprodução sexuada, que garante a troca de gametas, garante a troca de informação genética, então consiste em uma melhor e maior variabilidade genética para a espécie em questão. As mutações
São alterações ao acaso que acontecem no DNA de uma espécie e levam uma população a evoluir. Não é que ela melhora, ela evolui, ela se transforma. A evolução, ela é um processo guiado no acúmulo de mutações ao longo do tempo. Então, para que a gente possa falar que as espécies sofreram evoluções, significa então que ela sofreu várias mutações ao longo do tempo, até chegar nas espécies que nós conhecemos hoje. O fluxo gênico, que é outro fator de variabilidade genética, é a movimentação dos genes de uma população para outra, que pode acontecer por meio de migração ou reprodução. E a reprodução assexuada, que também é uma fonte de variabilidade genética, ela faz com que haja combinação dos genes existentes naquela população quando tem a fusão dos gametas espermatozoide e ovócito, se for no reino animal, e também tem aí os dois mecanismos que acontecem por meio da fecundação, né, da reprodução sexuada, que a gente vai ver ainda, que é o crossing over e a segregação independente, que gera maiores recombinações genéticas, então a gente tem mais capacidade de aparecer novidades de características para a espécie. Então a mutação, ela pode acontecer por alguns erros na duplicação da molécula de DNA, pode acontecer por uma infecção através de um vírus, por erros durante a divisão celular ou até por fatores externos, por exemplo, se esse ser vivo ele ficou exposto a um produto químico, a uma variação ambiental, até mesmo a radiação ultravioleta e radioatividade também pode causar uma mutação. Quando nós falamos de mutação, ela pode acontecer a nível do DNA desse ser vivo em questão, ou nas bases nitrogenadas para a produção de uma proteína, não aqueles mutantes que a gente vê na TV. A gente vê uma mutação mesmo por uma modificação no DNA, por uma modificação genética. Então isso daí pode acometer uma alteração fisiológica, funcional, na morfologia de algum órgão, de alguma estrutura desse ser vivo, tá? Então ela pode gerar novos genes que condicionam algumas características diferentes do convencional. E isso também é um mecanismo de evolução, né? As mutações, elas são imprevisíveis, não tem como a gente condicionar a mutação, elas vão acontecer ao acaso. Existem mutações que podem gerar benefícios, existem mutações que podem gerar perdas e outras que sejam neutras, que não vai fazer nem bem nem mal, apenas é uma mutação. A pessoa vive ou o indivíduo vive normalmente. Então a gente não consegue controlar em qual gene que vai ter uma mutação e nem se vai ter a mutação. Elas vão acontecer independentemente da vontade. Por isso que a gente fala que mutação ela é aleatória. E exatamente por ela trazer, às vezes traz benefícios, às vezes não, a gente não pode falar que a mutação ou então a evolução está relacionada a uma melhoria na espécie. Não, a gente está falando que mutações elas vão trazer modificações que podem aí ser boas, como podem ser ruins ou como pode não afetar de nenhum jeito esse ser vivo. Então, para que uma mutação ela seja fator evolutivo, ela precisa passar para os descendentes, porque não adianta ser uma mutação de um ser vivo isolado e só ele naquela população vai ter esse gene. Não, precisa ser uma mutação que vai acontecer nas células reprodutivas, nos seus gametas, e aí esse gene vai passar para a sua descendência. Se for numa célula somática, numa célula aqui do cabelo, né, numa célula da pele, ela não vai passar para os descendentes. A mutação ela vai passar se ela estiver na célula reprodutiva. E aí ela vai passar para os descendentes. Então a gente diz que a evolução ela ocorre a nível populacional, não individual. Então a gente não pode dizer que a mutação é de um ser vivo da população. Ali foi ao acaso e só ele. Mas se ele não passou para os outros, para os seus descendentes, vai ficar ali só nele e vai morrer com ele aquela mutação. Então, ela vai ser uma mutação, vai ser considerada uma mutação se ela for a nível populacional, com mais indivíduos com esse tipo de característica genética. Então, a gente tem alguns tipos de mutação. A gente tem a mutação gênica e a mutação cromossômica. A mutação gênica é uma alteração nos nucleotídeos do DNA.
Isto é, nas bases nitrogenadas, que a gente fala que houve uma mutação gênica. As bases nitrogenadas, lá nos nucleotídeos, elas servem como parâmetro para a produção de proteínas, para a produção de algumas estruturas importantes para o corpo do indivíduo. Então, se um cromossomo ele é formado por vários genes, e os genes eles são formados, né, pelos nucleotídeos, nós temos uma mutação gênica quando tem alguma alteração. A mutação gênica pode ser por substituição, por inserção ou por deleção. Na substituição, a gente tem quando tem uma troca de uma ou mais bases nitrogenadas presentes no DNA. Era para ser a base nitrogenada A e agora ela é a B. Isso daí é uma mutação gênica por substituição de uma base nitrogenada. Pode ser uma mutação gênica por inserção, quando houve uma adição de uma ou mais moléculas daquela original. Então vieram ingredientes a mais. Então isso é uma mutação gênica. E deleção é quando se tira uma dessas bases da sequência genética original, também há uma mutação gênica, porque lá no final do processo de produção de síntese de proteínas, vai ter alterações por conta dessas características agora que ou substituiu, ou inseriu, ou sumiu dali uma dessas bases nitrogenadas. São os tipos de mutações gênicas, né, a nível então de genes, de bases de nucleotídeos. Tem também outros tipos de mutações que são as cromossômicas. Um exemplo bem convencional de mutação gênica, que acontece então no gene, é uma na espécie humana que vai ser através de um gene no cromossomo 11. Então o cromossomo tem vários genes, né? E lá no cromossomo 11 nós temos uma modificação genética e esse gene vai promover uma substituição de um aminoácido por outro. Era para ser o aminoácido ácido glutânico e aí veio o aminoácido valina. Então resulta numa modificação na forma das nossas hemácias. E as hemácias, elas são as nossas células sanguíneas que carregam oxigênio. Então, se a gente tem uma modificação nessas células, o oxigênio ele vai ser carregado de forma indevida. Então, esse indivíduo vai ter anemia falciforme. E se a pessoa ela for ela tiver realmente todas as suas células modificadas, ela pode ir à morte. Por quê? Porque ela não vai conseguir transportar oxigênio nas suas células. Então, a pessoa que tem o traço falcêmico, que a gente fala, né, essa anemia falciforme, é uma pessoa que recebeu essa característica genética dos seus pais e ele vai ter, então, as suas hemácias modificadas no seu formato. Ao invés de ser redondo, ele tem um formatinho de U. E aí ele não consegue carregar oxigênio devidamente. A mutação gênica, ela pode ser chamada de neutra ou silenciosa quando essa substituição desses nucleotídeos no DNA não provocar nenhuma alteração na sequência de aminoácidos. Por quê? Quando a gente aprendeu sobre a síntese proteica, nós falamos que os aminoácidos eles podem ser formados com vários tipos de recombinações diferentes. Por exemplo, o aminoácido AAA, ele pode ser também formado, aquele mesmo aminoácido, com AAU. Isso é um exemplo, tá? Então, a gente fala que é redundante, né? A gente fala que o código genético nosso, ele é redundante, porque mais de uma combinação de aminoácidos podem formar, de nucleotídeos podem formar um aminoácido, o mesmo aminoácido. Então, por isso que, se tiver esse tipo de modificação nesse nucleotídeo, pode ser que não afete, mas se afetar é porque realmente foi para outro aminoácido, como é o caso da anemia falciforme. Isso é para mutação gênica. Mas existem também as mutações que nós chamamos de mutações cromossômicas. As mutações cromossômicas, elas afetam o número ou a estrutura do cromossomo. Então, existem dois tipos de mutação cromossômica. As mutações cromossômicas numéricas ou estruturais. Então, quando a gente fala de mutação gênica, é a nível de gene. Quando a gente fala de mutação cromossômica, é exatamente o cromossomo, o conjuntinho daqueles genes. As mutações cromossômicas numéricas, elas vão ocorrer por perda ou ganho de um ou mais cromossomos, gerando o que a gente chama de nulissomia, monossomia ou polissomia. Nós, seres humanos, normalmente temos um cariótipo com 23 pares de cromossomos, totalizando 46 cromossomos. Então, como a gente tem pares de cromossomos, a gente fala que as nossas células são dissômicas.
nós temos o que a gente chama de dissomia. Agora, se o indivíduo, né, ele perde um par completo, a gente fala que gerou uma nulissomia, uma alteração cromossômica numérica. Se ao invés de um par, ele tem um cromossomo naquele par, a gente chama de monossomia. E se ao invés de um par, ele ter o dobro, né, ele ter dois iguais ali de cromossomos, totalizando 4, a gente chama de polissomia. Geralmente, esse tipo de mutação vai ser resultado de um erro durante a meiose, que é a produção dos gametas dos pais ou na mitose do embrião depois que houve a fecundação. Pode acontecer essas mutações cromossômicas numéricas. Para a espécie humana, nós temos alguns exemplos, como a síndrome de Down, a síndrome de Turner, a síndrome de Klinefelter, a síndrome de Patau. Elas podem afetar tanto o par sexual quanto os pares autossômicos. Então, as mutações cromossômicas numéricas, elas podem ser aneuploidia ou euploidia. A aneuploidia é uma mutação cromossômica que resulta na perda ou no ganho de um ou mais cromossomos da espécie. Geralmente, esse indivíduo ele vive normalmente, né? Ele vai ter ali uma síndrome cromossômica, porém, para nossa espécie, a aneuploidia é viável o embrião. Ele vai ter uma síndrome de Down, ele vai ter algum tipo. Ele pode ser uma alteração no número de cromossomos, tanto no primeiro ao 22º par, ou no 23º par, que é o par sexual, os cromossomos sexuais. Já a euploidia é quando tem a perda ou ganho de um conjunto inteiro de cromossomos. Então, ao invés do indivíduo ser diploide, né, com o parzinho de cromossomos, ele é triploide, ele é tetraploide, todos os pares são alterados. Para nossa espécie, esse tipo de mutação não vai para frente, esse indivíduo ele morre. Agora, para alguns vegetais, esse tipo de euploidia, de mutação cromossômica numérica, funciona bem, porque esses vegetais eles podem ser triploides, tetraploides tranquilamente. As mutações cromossômicas a gente viu que podem ser numéricas ou podem ser estruturais. As estruturais é quando elas afetam a estrutura do cromossomo, alterando a sequência dos genes. Elas podem ser por deleção, por duplicação, por inversão ou translocação. A deleção é quando tem a perda de um ou mais cromossomos. Tá faltando, tá vendo? Cromossomos não, gene do cromossomo. Perdeu um pedacinho. Duplicação, houve uma duplicação de alguns genes aqui. A inversão é quando inverteu o locus gênico, o local do gene. E a translocação é quando alguns genes eles vão para um outro local do seu cromossomo homólogo. Aí a gente chama de translocação. Então, por ter alterado estruturalmente o cromossomo, a gente chama de mutação cromossômica estrutural. Já as outras, como altera apenas o número, não a estrutura, a gente chama de mutação cromossômica numérica. Então já vimos a fonte de variabilidade genética, que são as mutações. Agora nós vamos falar sobre o fluxo gênico. O fluxo gênico é exatamente o movimento de genes entre duas ou mais populações. Isso daí a gente também chama de migração. O que é a população? É o conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem no mesmo local. Então esses genes eles vão ser transportados até uma população na qual ele não existia. Então, esse gene vai aparecer naquela população. Isso garante também variedade genética entre indivíduos da mesma espécie. Então, a partir disso, a gente tem até o processo de especiação. Porque alguns indivíduos de uma população pode ter o fluxo gênico impedido, ele não consegue receber aquele gene, aquela característica. Então, quando isso acontece, a gente fala de isolamento reprodutivo. Por quê? Se são duas populações que estavam isoladas, né, e aí houve uma migração, e a tentativa da inserção desse gene, né, nessa população, e não aparece, então a gente vê que eles vão começar apenas a se dar ali em cruzamentos bem específicos, não vai ser com essas duas populações agora juntas. Então a gente tem um isolamento reprodutivo. Daqui a um tempo, isso daí vai ser um processo de especiação, porque já que eles não podem
cruzar e gerar descendentes entre si, então são duas espécies diferentes nesse momento. Existem duas formas de impedir esse fluxo gênico. É o quê? O isolamento genético ou mutação. Desde que impeça de alguma forma que dois indivíduos se cruzem. E aí a gente olha e fala assim, realmente eles não são mais da mesma espécie por conta que eles não conseguem mais fluir esses genes entre essas duas populações. Então, esse processo de especiação, de formação de uma nova espécie, pode acontecer de duas formas. Especiação alopátrica ou a especiação que a gente chama de simpátrica. Olha só, aqui é simpátrica, tá escrito errado. A especiação alopátrica vai acontecer quando surge uma barreira geográfica. Estava aqui uma única população da mesma espécie, onde os genes fluíam nessa espécie tranquilamente. Porém, o que aconteceu? De repente, houve um terremoto por conta de movimentação de placas tectônicas, o curso de um rio mudou, e aí isolou essa população que era uma só, agora tornam-se duas. E elas vão apenas fluir os seus genes entre elas não vão ter mais contato. Esse é o tipo de especiação por fluxo gênico, né, que a gente chama alopátrica. Na especiação simpátrica, vamos imaginar que na mesma população, nesse mesmo local, não houve formação de uma barreira geográfica, porém, alguns espécimes, né, ou seja, alguns seres daquela espécie, eles começaram a abrir sua flor em períodos reprodutivos diferentes das outras. Então, esses genes só podem fluir entre eles, enquanto os outros não conseguem mais fluir. Então, vai ter um isolamento reprodutivo. E aí, esse tipo de especiação que ocorreu no mesmo local, sem a barreira geográfica, que a gente chama de especiação simpátrica, vai originar duas espécies agora distintas, porque esses genes já não vão mais conseguir fecundar esses outros seres vivos aqui. Por isso que eles têm essa coloração, só para mostrar que eles são de uma outra espécie agora. Essa é a especiação simpátrica. O crossing over também é um motivo que acontece variedade de alelos na população, porque quando tem a formação dos gametas na meiose, por exemplo, na espécie humana, a gente forma células sexuais que vão receber aí genes aleatórios. Então, se o indivíduo ele é heterozigoto para uma característica, azão, azinho, ele pode enviar ou azão ou azinho. Se ele for azão, azinho, bezão, bezinho, ele vai ter 4 chances de ter gametas diferentes. Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão ou azinho, bezinho. Eles vão formar, então, cromossomos recombinantes no momento do crossing over que acontece na meiose. Porque, olha só, o alinhamento dos cromossomos homólogos. Daí ocorre o crossing over, que é exatamente a permutação desses genes, desses bracinhos dos cromossomos. Então, a gente vê que esse cromossomo ficou com o gene do outro cromossomo, que era o vermelhinho, e o vermelhinho ficou com um pedacinho de gene do outro cromossomo, que é o azulzinho. Na hora da formação dos gametas, a gente vai ter assim, ó, azão, bezão, cezão, ou azão, bezão, cezinho, ou azinho, bezinho, cezão, ou azinho, bezinho, cezinho. Então, a gente tem 4 gametas diferentes por motivo do crossing over. E na segregação independente, é quando também, durante a produção de gametas, tem essa segregação independente. Isso acontece na parte da metáfase 1 da meiose, quando a gente tem aquele pareamento dos cromossomos no centro lá da célula, e esses cromossomos veio do pai e da mãe. E no final, eles separam-se esses pares de forma independente, lá na anáfase, Prometeu, Ana, telefonar. Lembra? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, na formação dos gametas, na meiose, a gente vai ter genes situados em diferentes pares se separarem e depois eles se recombinam ao acaso. Dessa forma, tem uma grande variedade de combinações gênicas nos gametas, bem como no crossing over. Então, vai ter uma diversidade genética maior. Ok? Então, enquanto tem o fluxo gênico na espécie, vai ser da mesma espécie. Por isso que a gente tem muitos cachorros de raças diferentes. Mas o fluxo gênico entre eles ainda ocorre. Então, cachorros da mesma espécie, obviamente, mas de raças diferentes, conseguem cruzar e gerar descendentes férteis justamente por conta do fluxo gênico. Se você ficou com alguma dúvida, escreve para Pro. Um beijo!